Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões chamado Venham as Águas, e nós estamos meditando no Evangelho segundo João e já estamos no 3º capítulo. E ainda estamos meditando no encontro que Nicodemos teve com Jesus, ou Jesus com Nicodemos. E hoje, então, nós vamos fechar esta parte do versículo 13 ao versículo 21 do capítulo 3, que nos diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. É assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui nós temos então a continuação, pensando a respeito de que pessoa é qualificada para falar a respeito das coisas celestes, visto que a única pessoa que esteve no céu é o Senhor Jesus. Então, ele sim é qualificado para falar a respeito das coisas celestiais. O Senhor Jesus não era meramente um professor humano enviado por Deus, mas ele era que vivia com Deus desde a eternidade e desceu a este mundo. Quando diz que ninguém subiu ao céu, ele não quis dizer que os santos do Antigo Testamento, como Enoque e Elias, não foram ao céu, mas que foram levados, ao passo que ele subiu ao céu pelo seu próprio poder. Outra explicação é que nenhum ser humano teve acesso à presença de Deus de modo constante como ele teve. Ele podia subir à habitação de Deus de maneira singular, porque descera do céu para vir ao mundo. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus estava nesse mundo, ali, conversando com Nicodemos, ele disse que estava no céu. Mas como isso poderia acontecer? Temos aqui uma afirmação de que Deus, o Senhor, estava em todos os lugares ao mesmo tempo. E é isso que nós chamamos de Deus onipresente. Algumas traduções modernas omitem a palavra que está no céu, que tem apoio nos manuscritos a que pertence então este texto. O Senhor Jesus agora está para desvendar a verdade celestial a Nicodemos, como o novo nascimento pode ocorrer. Lembremos, a penalidade do pecado deve ser paga. As pessoas não podem ir ao céu com os seus pecados. Do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente de bronze em uma haste no deserto, quando todos os filhos de Israel foram mordidos pelas serpentes. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Enquanto os filhos de Israel
vagueavam pelo deserto rumo à terra prometida, como nos diz Números 21, de 4 a 9. Ficaram desanimados e ficaram também impacientes e começaram a reclamar contra o Senhor. E o Senhor enviou serpentes abrasadoras contra eles como punição, e muitas pessoas morreram. Quando os sobreviventes clamaram ao Senhor em arrependimento, então o Senhor falou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e colocasse em uma haste. O israelita que recebesse a mordida seria curado milagrosamente caso olhasse para a serpente. Jesus então citou esse episódio do Antigo Testamento para demonstrar como o novo nascimento ocorre. Homens e mulheres foram mordidos pela víbora do pecado e são condenados à morte eterna. A serpente de bronze era uma figura do Senhor Jesus. Na Bíblia, bronze simboliza julgamento. O Senhor Jesus foi sem pecado. Jamais deveria ser julgado, mas ele tomou o nosso lugar e suportou o julgamento que nós merecíamos. A haste representa a cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus foi pendurado. Somos salvos olhando para ele com fé. O Salvador se fez pecado por nós. Ele que não conhecia o pecado, para que pudéssemos ser justificados por Deus nele. E aí sim, diz, todo o que crê no Senhor Jesus Cristo recebe vida eterna como um dom gratuito, como um presente. Já o versículo 13:16 de João é o versículo mais conhecido em toda a terra. Este é um dos versículos em toda a Bíblia mais conhecido, sem dúvida, porque ele expõe o Evangelho de maneira muito clara e simples. Resume o que o Senhor Jesus ensinara a Nicodemos a respeito de como o novo nascimento é recebido. Lemos que Deus amou o mundo. O mundo aqui inclui toda a humanidade. Deus não ama os pecados humanos ou o sistema maligno do mundo, mas Ele ama as pessoas e Ele não quer que nenhuma se perca. A extensão do seu amor é revelado pelo fato de que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus não tem outro filho como o Senhor Jesus. A expressão de seu infinito amor foi que Ele estava disposto a dar seu Filho unigênito por uma raça de pecadores rebeldes. Isso não quer dizer que todos são salvos. Uma pessoa precisa receber o que Cristo fez por ela antes de Deus lhe dar a vida eterna. Portanto, as palavras são acrescentadas, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há necessidade de ninguém perecer. Foi fornecido um caminho pelo qual todos podem se salvar, mas a pessoa precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quando ela assim faz, tem a vida eterna como possessão. Deus não é um soberano cruel e severo, desejoso de despejar sua ira sobre a humanidade. Não, o seu coração está cheio de amor e ternura para com os homens, pois foi Ele que pagou o preço máximo para poder salvá-los. Ele poderia enviar seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas Ele não fez isso, pelo contrário, Ele o enviou aqui para sofrer, sangrar e morrer para que o mundo fosse salvo por Ele. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz era de tamanho valor que todos os pecadores em toda parte poderiam ser salvos se o aceitassem. Agora toda a humanidade está dividida em duas classes, crentes e descrentes. Nosso destino eterno é determinado por nossa atitude com respeito ao Filho de Deus. Quem confia no Salvador não é julgado, mas quem não confia nele já está julgado, pois o Senhor Jesus determinou a obra da salvação. E agora depende
de cada um de nós. Decidir se aceitará ou rejeitará o Salvador. É algo terrível rejeitar um presente de amor tão grande. Se uma pessoa não crê no Senhor Jesus, Deus nada pode fazer por ela a não ser condená-la. Crer no nome dele é a mesma coisa que crer nele. Na Bíblia, o nome representa a pessoa. Se você confia no nome, então você está confiando nele. Jesus é a luz. Jesus é a luz que veio ao mundo e ele também foi o Cordeiro imaculado e sem pecado de Deus. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas será que os homens o amam por causa disso? Não, eles se ofendem com ele. Preferem seus pecados a ter Jesus como Salvador e assim o rejeitam. Do mesmo modo que alguns bichos rastejam e correm da luz, os homens perversos fogem da presença de Jesus. As pessoas que amam o pecado odeiam a luz, porque a luz expõe os seus pecados. Quando Jesus estava aqui no mundo, os homens pecadores ficavam perturbados com a sua presença, porque ele revelou a condição horrível deles por meio de sua santidade. A melhor maneira de revelar que um pedaço de madeira é torto é colocar o pedaço de madeira reto ao seu lado. Ao vir ao mundo como um homem perfeito, o Senhor Jesus revelou a imperfeição de todos os outros homens. Se uma pessoa for verdadeiramente honesta, perante Deus chegará a luz, isto é, o Senhor Jesus, e reconhecerá a sua total insignificância e pecaminosidade. Então, ela passará a confiar no Salvador e assim nascerá de novo pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, venham as águas.